Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver nesse vídeo de hoje mais uma questão de espanhol, né, que já caiu na prova do Enem. E a questão de hoje trata da América Latina, certo pessoal? Vamos começar pelo comando da questão para saber, né, o que a questão está pedindo. Aí depois é que a gente vai ler o texto, tá? Então vamos lá. A partir da leitura do texto, infere-se que ao longo da história da América Latina, ou seja, pessoal, aqui a questão está querendo saber, né? A questão está pedindo alguma informação sobre a história, né, pessoal, da América Latina. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ler o texto, né, isso, e todas as informações históricas sobre a América Latina, né, a gente já vai sublinhar, a gente já vai marcar e depois trazer essas informações aqui para fazer as comparações nas alternativas, tá? Então, pessoal, a América Latina, né, se trata de um território, né, composto pela América do Sul, América Central e o México, que fica na América do Norte, né, isso, esses territórios compõem o que a gente chama de América Latina, né, isso, e recebe esse nome porque é onde possui a maior concentração de países que falam as línguas que se derivam do latim, né, que são o português, espanhol, o francês, italiano, certo? E por essa razão é chamado de América Latina, tá? Então vamos ler o texto aqui a fim de identificar, né, algumas informações importantes sobre a história da América Latina, tá? Então vamos lá. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Es América Latina, la región de las venas abiertas, venas quer dizer veias, né? É a região das veias abertas, certo? Continuando, desde o descobrimento hasta nuestros dias, olha só pessoal, aqui já está fazendo referência, né, isso, à colonização da América Latina. Então isso é uma informação histórica que a gente já vai ficar de olho nessa informação aqui, tá? Então vamos lá. Desde o descobrimento hasta nuestros dias, todo se ha transmutado sempre em capital europeu ou mais tarde norte-americano. E como tal esse acumulado e se acumula em los lejanos, longe, né, centros do poder. Então essa informação, né, histórica sobre a América Latina, a gente já vai marcar ela aqui, porque é basicamente isso que nós estamos procurando saber. São as informações históricas sobre a América Latina, tá? Então vamos lá. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clase de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar a la prosperidad de outros, los impérios e seus caporales nativos. Então, pessoal, aqui a gente tem uma informação histórica sobre, né, a América Latina. Veja bem, desde o descobrimento hasta nuestros dias, ou seja, desde o descobrimento até os nossos dias, né, todo se ha transmutado sempre em capital europeu, né, ou mais tarde norte-americano. E como tal, esse acumulado que se acumula em los lejanos centros de poder, ou seja, nos longes centros de poder. Então, pegando essa informação histórica, vamos lá para as alternativas, certo? A partir da leitura do texto, infere-se que ao longo da história da América Latina, letra A, suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram, né, por uma rede de dependências. Está correto isso, pessoal? Letra A está correta, pessoal, é tudo que você está vendo aqui, certo? O texto aqui está fazendo uma espécie de relação da
a América Latina com seus exploradores, certo, pessoal? Europeus, a gente sabe que a América Latina foi colonizada, né, isso, explorada por quem? Pelos europeus, né, e conforme o texto aqui sugere, mais tarde, né, pelos norte-americanos. Então a letra A, pessoal, está correta, certo? Letra A está correta. Vamos ver, né, o que diz a letra B. Seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização? Não, pessoal. Seus países, ou seja, os países da América Latina, certo? Seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização? Não, pessoal, porque até mesmo no processo de colonização a gente sabe que o Brasil foi colonizado por quem? Pelos portugueses, não foi isso? E os demais países da América do Sul foram colonizados por quem? Pelos espanhóis. Então Portugal e Espanha, né, são duas nações diferentes, não são as mesmas nações. Então letra B está errada, tá? Vamos lá. Letra C. Sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro? Não, pessoal. No contexto do capitalismo, pessoal, não houve tanta resistência, né? Isso, não houve uma resistência significativa. Então, letra C está incorreta, tá, pessoal? Letra D. Suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder? Olha só, pessoal, parece a letra D parece ser correta, certo? Mas aqui no texto traz uma informação e aqui tem outra informação diferente. Veja bem, aqui no final. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado e se acumula em los lejanos centros de poder, ou seja, nos longes centros de poder. Então aqui está dizendo que os centros de poder ficam longes, não é isso? E porém aqui na letra D está dizendo que as riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder, né? Então, são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Aqui no texto, as riquezas são acumuladas dentro dos centros de poderes, mas que os centros de poderes ficam longe, tá? E aqui na letra D diz que as riquezas são acumuladas, né, longe dos centros de poder, como que se fosse acumulada fora, né, dos centros de poder, beleza? E no caso elas são acumuladas dentro dos centros de poder. Então letra D consequentemente está incorreta, tá? Letra E. Suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais? Letra E está incorreta, pessoal, porque a gente sabe que a América Latina, né, é muito rica, né, e suas riquezas elas servem às elites locais também. Por exemplo, a questão da mineração, né, da madeira também. Então, pessoal, é o seguinte, a alternativa aqui correta é a letra A, certo, pessoal? Valeu!